Deus, por gentileza. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 5. Tá bom? Abra aí, por gentileza, quem puder. Mateus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 28, capítulo de número 28, versículo de número 5, senhora Maria Raimunda Campos. Glória a Deus. Diz assim a palavra, Maria, ó. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia ou estava. Só esses dois versículos. Está registrado na Bíblia a palavra de Deus, a palavra, o livro dos livros, a palavra de Deus está escrita em Mateus. O anjo se expressou, precisou falar para aquelas mulheres que ao domingo, bem cedinho, elas foram até o sepulcro que José de Arimateia, um dos sinédrio, um dos que fazia parte da corte, ele havia emprestado a sua tumba, seu sepulcro. E é por isso que a Bíblia diz lá no livro de Isaías: com os ricos foi ele sepultado, porque ali era um sepulcro realmente de um homem de condições financeiras. De todos aqueles que faziam parte da condenação e do julgamento de Jesus, estava José de Arimateia. Todavia ele era a exceção que não julgou e nem condenou Jesus, mas que no escondido aprovava os milagres, as atitudes que Jesus fazia. Por isso ele emprestou o seu sepulcro a Jesus. Tudo bem. Mas o que nos traz nessa tarde aqui de domingo, hoje dia 20, né? 20 de abril, para lhes falar uma vez mais, não história bíblica, necessariamente aqui uma história simplesmente para ser falada, mas uma palavra de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, aumenta. Então o que nos traz aqui é exatamente, não simplesmente para contar uma história, mas um fato verídico que veio acontecer há muito tempo atrás
mas que foi verdade. Aconteceu. Aconteceu e repercute, reverbera, como onda, como vento, mais do que a história, e perpassa geração em geração. A vinda dele na terra teve um propósito chave: perdoar, salvar o que se havia perdido. Por 3 anos ele cumpriu esse propósito. Após ser batizado no Rio Jordão pelo profeta então João Batista, que ele já diz assim: olha, está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já fala o propósito de que Jesus veio fazer na terra: aleluia, tirar o pecado do mundo. Por que tirar o pecado do mundo? Porque foi o pecado que condenou, que trouxe a ira de Deus sobre a terra e consequentemente sobre o homem. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele cumpriu tudo isso, foi ao deserto durante 40 dias e 40 noites, iniciou-se realmente o seu ministério, enfrentou dificuldade assim como nós enfrentamos, passou por fome, por sede, por crítica, passou por tantas situações. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, Jesus, mas ele não pecou. A Bíblia nos mostra nos seus relatos o propósito dele: curou, ressuscitou, alimentou, fez milagres extraordinários, fez o surdo ouvir, o paralítico andar, andou sobre o mar, transformou água em vinho, de 2 pães e 5 peixes, fez variedades, ou muitos e muitos cestos se sobraram depois de alimentar para mais de 15 mil pessoas. Até cumprir-se essa etapa, ele chamou 12 homens, para que assim que ele fosse, subisse, assumisse a responsabilidade para continuar pregando o Evangelho. E na última Páscoa que ele participou basicamente de 3 Páscoas, e na última Páscoa, que a gente chama da sexta-feira da paixão, foi essa última Páscoa que ele participou. Ele disse: olha, vão lá, preparem tudo, peguem lá, preparem tudo. Depois ele vai para o jardim do Getsemane, sai do jardim do Getsemane, ora, intercede, é aprisionado lá, deram um beijo nele, é aprisionado lá, passa aquela quinta-feira para sexta-feira preso. Depois na sexta-feira pegam ele, levam a Pilatos, levam a Caifás, levam a elite religiosa. E eles, a elite religiosa, disse: só tem um jeito para ele. Ele tem blasfemado, ele tem feito coisas que vai contra a doutrina dos fariseus, dos saduceus, da lei de Moisés. Levaram até Pilatos, e Pilatos recebeu uma orientação da sua esposa e diz: olha, é bom tu não te meter nesse sangue justo e inocente. E ele então perguntou
perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? E a multidão gritou: crucifica-o. E Barrabás, solte Barrabás. E é exatamente o que está acontecendo no contexto atual e nacional e por toda parte. Quem fala a verdade é odiado. Quem fala a pura verdade de Deus do céu é odiado. Agora não sei por qual motivo. Sabe qual é o motivo? Porque a Bíblia diz que na hora que o homem conhece a verdade, ele é liberto. Até os sábios homens, as pessoas de liderança, seja ela até eclesiástica, quando tem alguém inteligente perto dele, é uma ameaça para ele. Muitos deles preferem que as pessoas sejam bestas, tolas, para poder ser fácil de ser manipulada. Agora a Bíblia não te deixa manipulada, a Bíblia te deixa inteligente, esperta. Quanto mais tu estuda, mais convicção do Espírito Santo tu tem, mais poder e mais autoridade. Agora, se o líder não também se jogar aos pés do Espírito, ele vai ficar com ciúme e vai querer matar quem tem ministério. É sempre assim a história. Quiseram matar Jesus, aquela corja de religiosos, disseram: crucifica, mata ele. E Barrabás, vocês sabem, ele era um ladrão, era um salteador, ele sediava, ele fazia tumulto, fazia coisa. Tiraram ele da prisão, não, libera ele e mata Jesus, crucifica Jesus. Crucificaram Jesus, depois de ter apanhado bastante. Colocaram uma coroa de espinho, o manto, vestiram ele, pegaram uma cruz e conduziram ele até a morte, e morte de cruz. Por que Jesus teve que passar por tudo isso? Simplesmente pelo fato para salvar você. Você que hoje passa, repassa, sobe, desce. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Tu não está te portando muito bem hoje não, com a pregação do Evangelho, porque tu está com saúde, tu tem teu carro, tu tem teu emprego, tu tem tua família. Tá legal, aparentemente tá legal. Quer ver o negócio aperrear? É como uma simples dor de dente começar a te perturbar. E tem muitos deles que chamam crente só para orar, porque é isso. E aí tem que ir mesmo orar. Quando o negócio aperta, que a morte está à porta, aí a pessoa fica com medo. Mas, meu nobre querido amigo, Jesus veio a essa terra com esse propósito de salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? Todo homem, todos pecaram e destituídos, ficaram da glória de Deus. Crucificaram ele. Lá na cruz ele diz a primeira palavra, eles passam para frente, passam para lá, passam para cá. E eles criticaram dizendo: tu não salvava todo mundo, e agora te vira, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Viu como é que é? Meu irmão, vida de crente não é fácil. Se você nunca recebeu uma crítica pesada, para te deixar moidinho, então vai passar. Se quer ir para o céu, vai passar. Por quê? Porque é necessário, a Bíblia diz assim: olha, é necessário que por muitas tribulações nós cheguemos ao reino dos céus. Jesus passou a maior parte, e nós passamos aquele restinho lá, o fiascozinho, a faísca. Mas nós queremos te dizer nessa tarde: Jesus não está na sepultura. Se você observar a história, todos os grandes homens morreram e ficaram lá com seus restos mortais. Todos eles
ficaram lá com seus restos mortais, todos. O único que ressuscitou de entre os mortos foi Jesus. O anjo disse: vocês estão procurando quem mesmo? Aquele que foi crucificado? Sim, é ele. Ele não está mais aqui. O que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. Vão depressa anunciar aos outros discípulos. Quem vem primeirinho? Pedrão. Então nós estamos te anunciando um Cristo que não está na cruz. Não está. Nós te afirmamos com 100% de certeza: Jesus não está na sepultura, Jesus não está na cruz, Jesus não está no crucifixo, Jesus está vivo. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus. Se tu continuar servindo o Cristo morto, aí é uma questão tua. Mas a Bíblia diz, os anjos disseram: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. E elas saíram apressadamente, e quando voltaram de novo, Jesus se encontra com ela e disse: olha, calma aí, vão lá, anunciam, e eu vou ao encontro deles. Depois Jesus passou mais 40 dias com eles, e Jesus disse assim: olha, agora ficai em Jerusalém, porque eu vou mandar um outro Consolador. Esse Consolador vai fazer com que vocês dê continuidade ao que eu comecei a fazer durante 3 anos. Vocês vão continuar fazendo o quê? Curando, salvando, libertando, pondo a mão sobre os enfermos e curando. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus disse: olha, mas para isso vocês têm que ficar aqui onde eu estou mandando. Fiquem aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Nasceu a igreja, e o Espírito Santo veio veementemente com poder e autoridade e encheu a todos quantos estavam ali reunidos naquele lugar. E depois do dia de Pentecostes, que foi um dia de Pentecostes, né? 40 dias após a Páscoa, já tinha 10 dias que eles passaram, mais 40 dias, 50 dias. Então 50 dias depois de tudo isso, veio o Espírito Santo de Deus, deu um banho de poder e autoridade naqueles quase 120 pessoas, e só não ficou naquelas 120 pessoas. O Espírito Santo veio até hoje, e hoje Ele está também aqui. Tu tem dúvida? Eu te convido a te desafiar se Ele está aqui ou não. Aonde tu estiver, faz uma prova aí. Tem coragem? Desafia os crentes agora. Desafia o meu Jesus se está vivo ou não. Eu te desafio a tu desafiar se Jesus está vivo ou não. Bom, faz uma prova aí. Se o Cristo que nós pregamos, Ele está vivo ou não. Se Ele ressuscitou ou não. É desse jeito. Se nós já estamos pregando um Cristo vivo, uma religião mentirosa, fajunta, enganadora, então faz o teste aonde tu estiver. Eu te desafio nessa tarde, tu que está me ouvindo, que está desconfiando do poder e da graça do Senhor. Se nós pregamos um Cristo vivo e poderoso, eu te desafio a tu desafiar Ele nessa tarde. Do jeito que tu quiser, faz do jeito que tu quiser. E nessa tarde o Espírito de Deus tem total liberdade de quebrar correntes e prisões infernais que te aprisionam dentro do teu ouvido e dentro da tua mente. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos libertação, salvação e vida eterna. Nós declaramos sobre esta avenida Castelo Branco, declaramos sobre esta cidade, que o poder de Deus venha sobre ela, sobre os moradores, sobre as crianças, adolescentes, senhores e senhoras, e que todo espírito que aprisiona as almas
em quaisquer vício, em quaisquer moléstia, seja lançado por terra. No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu disse, vá pregar o evangelho. Não foi tu que disse? A ideia foi tua, não foi minha. Então, calma aí. Se tu disse que é para nós pregar o evangelho, e os sinais hão de seguir os que creem, então vamos ver lá, Espírito Santo. Manda os teus sinais para todas as pessoas que estão me ouvindo agora, para que entendam e compreendam definitivamente que Maria não salva, me perdoe. O teu sistema, que o Pedrinho aqui, que a Ione, ninguém salva, o único que salva foi Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, Ele te chama nessa tarde. Nós concluímos nessa tarde, Ione, dizendo para todos, e agradecemos a todos, Jesus te chama. Hoje é dia, é a oportunidade para você refletir e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém?